Meus irmãos, agora sim vamos colocar em pés e nós vamos para a palavra de Deus. Nós temos aí uma alegria de poder estar aqui hoje ministrando a palavra de Deus. E Deus me deu um tema para poder nós comentarmos hoje, que é a palavra depravação, né? Depravação e o pecado. Até que ponto ela gera o pecado? Está incluído nas drogas, né? Nas bebidas, nos adultérios, nas fornicações e tantas outras coisas que ao decorrer da palavra nós vamos falar. Para nós entrar nesse texto, Paulo nos dá o capítulo 7 de Romanos, a partir do versículo 18 até o verso 25, nós estaremos lendo a palavra de Deus. Romanos, capítulo 7, do versículo 18 até o 25. Depravação. Amém? Nós vamos precisar também, aí ao decorrer do tempo, de uma pessoa que vai trabalhar conosco no Data Show da igreja, mas pessoa que entende de computação e que esteja disposto a assumir essa responsabilidade, da parte do louvor, né? Da parte do estudo, e executar a harpa, os corinhos, para sempre estar nos ajudando. Será muito importante. Depois, se alguém houver esse interesse, sendo membro, nós vamos estar trabalhando com você. Amém? Leamos então a palavra de Deus, Romanos 7, versículo 18 a seguir. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e como efeito quero estar em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, e já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, é o mal que está em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo deste mal? Dou graça a Deus por o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, como entendimento, sirvo a lei de meu Deus, mas com a carne a lei do pecado. Amém, irmãos? Podeis tomar assento, que Deus abençoe. Depravação. Acho que deu para os irmãos entender pela palavra do apóstolo Paulo, mais ou menos dentro do texto, que a depravação, ela é amiga íntima da depressão. Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. E quando eu faço aquilo que eu não quero, eu não estou sendo usado por Deus, mas sim pelo diabo. E aquilo que eu quero fazer, mas não faço, talvez seria essa a vontade de Deus que habita em mim. Mas a lei do pecado faz com que eu faça aquilo que eu não quero. Depravação é como uma gota de veneno espremida num copo de água. Atinge todas as moléculas da água, vai contaminando uma a outra, e no fim todo o copo se torna envenenado. Então é importante, meus irmãos, que nós tenhamos cuidado ao observarmos a palavra de Deus, para nós entender aonde este mal ataca a nossa vida espiritual. Como podemos fazer para ser livre?
Será que somos contaminados com este mal? Ao decorrer do estudo, é bom você observar, analisar e ver se você não está sofrendo um pouco disto. Será que eu estou sendo um pouco depravado? Será que eu estou com atitude boa mesmo? Ou será que eu estou querendo ser bom e acaba sendo mal? Quando eu penso que estou fazendo bem, eu assusto e estou acabando fazer o mal. Amém? O homem está depravado pela mente. Pela mente. Deus reprova o ser humano, irmão, a partir do momento que ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele começa a ficar depravado. Ele começa a desaprovar aquilo que Deus queria para o honesto. E ele começa a fazer com engano, falsidades e mentira. E começa então a se tornar um depravado diante de Deus, que quer dizer reprovado das boas éticas e costume, ou das leis e os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Vamos observar no livro de Gênesis capítulo 6, o versículo de número 5, para que nós possamos entender mais claramente, dentro da Bíblia Sagrada, como é feito a nossa mente, até onde o inimigo pode minar. Será que possamos ser depravados porque queremos? Ou porque temos uma descendência humana de Adão? Vamos ler, irmão. Adão já encontrou? Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má, continuamente. Amém, irmão? Vocês observaram? A Bíblia diz que o Senhor sempre, antes do dilúvio, vinha verificar a terra. Ele veio no paraíso onde estava Adão. Toda a viração do dia ele estava visitando. Ele vinha visitar Adão depois que saiu do jardim. Ele encontra Caim no meio do campo e diz: Caim, aonde está o seu irmão Abel? Ele veio visitar Enoque, não achou ali algum erro em Enoque, acabou levando ele para o céu. Ele veio visitar a família de Noé, e quando ele vem visitar, ele cita esse texto, Viu o Senhor a maldade dos homens, que multiplicava sobre a terra, que toda a imaginação e pensamento do seu coração era só má continuamente. Irmãos, observa que o verbo aqui, ele conjuga maldade, multiplica e continua. Você já observou quando um ser humano, ele sai do ato da responsabilidade, ele enerva, ele fica nervoso ou raivoso, a intenção dele é tão mal: se eu te pegar, eu te espanco, eu te mato. Isto é depravação. Ele fugiu o caráter da lei, do amor, da bondade e da paciência, e entrou a ser uma pessoa depravada. E Deus disse: eu vi a maldade no coração do homem. O que Deus viu? Deus viu os descendentes de Matusalém vendendo as suas próprias filhas para a prostituição. Pegava as filhas e oferecia em altares aos deuses deste mundo, os demônios. E Deus viu que essa maldade era contínua no coração do homem, ao momento que, se nós continuarmos a leitura de Gênesis, ele vai dizer: eu me arrependo de haver feito o homem na face da terra, porque o homem continuamente é mau. Olha, irmão, um pai que vende o seu próprio filho, ou que tem coragem de oferecer o seu próprio filho em sacrifício e holocausto, terrestremente, é maldoso. Agora, dentro da nossa teologia, que é a matioteologia, que é o conhecimento de Deus, por que que o diabo seduz, pastor Limar, a um homem oferecer o seu filho em sacrifício?
Dá para nós raciocinar, irmãos? A mateologia é clara. Satanás estava no céu quando Deus fazia a terra. Ele conhecia os projetos. Fazendo que o homem oferecesse o seu filho em sacrifício, o sacrifício de Jesus não teria validade. O sacrifício de Jesus seria a coisa mais comum, porque já era normal o homem fazer isto. Então o diabo queria descaracterizar o processo do sacrifício de Cristo. Aí o Senhor disse: eu vejo que o coração do homem é mau, a intenção dele é mau, e ele dá mais ouvido às palavras profanas do que às palavras de Deus. Ei, jovens, observe isso. Quantas vezes você já disse: é muito mais fácil a gente cantar uma música do que cantar um hino. É muito mais fácil a gente aprender os palavrões lá do mundo do que aprender a Bíblia. Por quê? Porque o diabo quer tirar o conteúdo da graça e fazer que o mundo abunda no teu coração com maior facilidade. Ele promove essas coisas. Ele luta para que você tenha sabor com as coisas do mundo. Para Eva chegou a dizer: não foi assim que o Senhor te disse? Ele sabia o que o Senhor tinha dito a Eva. Eu sei o que Deus te disse. Ele disse que de toda árvore você poderia comer, mas dessa que dava o conhecimento, você não comesse. Eu estava lá no céu, eu vi ele fazendo o projeto. Então ele queria desclassificar o reino de Deus da terra. Então o Senhor disse: o homem já tomou partido, o homem já tomou decisão, pastor Edilson. Eu não vou mudar o conceito do homem. Tudo o que eu fizer vai ser em vão a mudar o conceito do homem. Eu me arrependo de haver feito um homem. Meu irmão, nós temos que ter cuidado com a nossa vida de pecado, porque chegar um momento que Deus nos arrepender de ter chamado a nós para um ministério, é muito triste. Quando ele disse: eu arrependo de haver feito um homem, ele gerou juízo para a nação terrena. Então ele chama Noé, estabelece o projeto da arca e determina juízo para exterminar o homem que era mau. Temos que ter muito cuidado para que não venhamos entrar na depravação ou desaprovar o projeto de Deus. Depravado é a pessoa que desaprova o projeto da honestidade. E tem muita gente querendo desaprovar, começando hoje pelas esquerdas partidárias, né? Deus cria um macho e a fêmea, aí vem a depravação, querendo fazer uma hombridade, uma igualdade. Deus cria os animais separados, o homem fecunda o animal, venha depravando as leis de Deus. E temos que ter cuidado com essas coisas. É muito importante que nós entendemos isto. Vamos caminhar, o horário corre, né? O homem está depravado desde o coração. Não é uma coisa, irmão, que a gente colocou, que Deus deixou escapar, não. Ele já nasce, ele já tem essa raiz maldosa de nascimento. Vamos ver Jeremias capítulo 17, o versículo de número 9, para que nós possamos entender um pouquinho mais a depravação do coração. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Meu Deus, profeta Jeremias, ele vai lá na íntegra do homem, lá na parte motril, que é o coração. Ele disse: meu amigo, o teu coração te engana, o teu coração te engana. Hoje eu conversar com o doutor Ricardo, ali o dentista, acho que é Ricardo mesmo, André, doutor André, e ele disse: pastor, eu tive que colocar esses tempos para trás, rótulo, né, aquele exame que faz aí o batimento cardíaco, da pressão de dia e de noite, e ele disse que não imaginava que o meu coração ia me surpreender. Quando era 4 horas da manhã, a minha pressão dava 11/17 e eu acordava na maior fadiga. Você já imaginou você dormindo e o coração começa a te trair, ele começa a acelerar e você não tem controle sobre ele? Aí o profeta Jeremias disse: não confia no teu coração.
Ele pode amolecer na hora que precisa ser duro, e pode endurecer na hora que precisa amolecer. Cuidado. Então ele diz: enganoso é o coração, mais do que toda a consciência. Meu Deus. E a gente às vezes quer confiar nele. Ei, irmã, você lembra daquela palavra que você falou para o seu amor assim? Eu te amo mais do que tudo. E depois você dá uma briga com ele, esse trem ruim, miserável, por que você não morre? Entende o que é o coração? Na hora que você está namorando, que você está conhecendo, o teu coração se abre, é amor, é paixão, é carinho, mas depois da convivência e vem as lutas e as dificuldades, aí vem as palavras que machucam, as palavras que ferem, a palavra que dói. Por quê? Porque o coração é enganoso. Ele fala agora, mas depois ele volta atrás. E nós temos que ter cuidado. Quando eu assustei, já tinha falado. Quem nunca usou essa metáfora? Quem nunca usou esta palavra? Ah, pastor, quando eu assustei, eu já tinha feito. Quando eu assustei, eu já tinha falado. Sabe por quê? Porque o que está no coração é que sai na sua boca. E nós precisamos ter cuidado dele. Então o profeta Jeremias, ele sabia muito bem que o homem já nascia com o coração traiçoeiro. Traiçoeiro. Aonde imaginasse que os 2 primeiros rapazes da terra, os 2 primeiros irmãos, iam trair uma confiança um do outro. Nasceram juntos, cresceram juntos, só tinham os 2, não tinha mais ninguém. E ele já tinha uma rixa entre eles. Caim e Abel já vinha crescendo com a rixa. O coração já colocava um contra o outro. Eu estou de mal de você, irmão de mal da irmã, a irmã de mal da mãe, de mal do pai. É coisa do coração. É a maldade do coração, da depravação. Ele deprava a sua vida. Ele não aprova o que você quer. Aquilo que eu quero, disse Paulo, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, irmão Adão, quando eu vejo, eu já fiz. Isso não é coisa do inimigo? Eu não estou vivendo no espírito, eu estou vivendo na carne. E vivendo eu na carne, eu sou sujeito a essas coisas. Meu Deus do céu. A gente passa cada situação que a gente encabula. Quem está vendo as mídias, está observando aí, que estão julgando que os filhos, né, do casal lá da Flor, né, da Flor, estão julgando que foram os filhos que mataram o pai. Tem 100% de certeza que foram. Criaram, pegaram para criar, pregaram para zelar, educaram, estudaram, deram educação, colocou dentro de casa, deram roupa, deram calçado, deram comida, fizeram tudo o que podia. Aí o coração vai lá e diz: mata o teu pai. Acabaram de confessar. Aí, ó, olha para você a entender isto, meu irmão. Eu estou mostrando para a igreja a depravação do nosso coração. Dá uma imaginada, você que está em sã consciência. Ei, irmã, irmãos, você que abraça o marido, que beija, imagina a hora que você começa a discutir e de repente vem uma mão de lá para cá e acerta o teu rosto e você sai cambatulhando. Ele dizia que te amava, ele dizia que você era a flor da vida dele e agora é o saco de pancada. Mas que transformação é essa? É o que Paulo está dizendo. Não era o que eu queria fazer, mas eu fiquei a ponto que eu saí de si, o diabo tomou conta e eu entrei em depressão e acertei. Então nós temos que ter cuidado para não deixar exaltar o ânimo do nosso coração, porque ele vai conforme você dá coro. E nós precisamos cerrar um pouco essa situação antes que seja tarde demais. O homem está depravado na presença de Deus. Evangelho de João 3:19. Depravado. Ao oposto daquilo que Deus faz, o homem quer fazer o contrário. Vamos ver o que diz aí. João 3:19. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Amém, irmãos?
Por que será? Paulo, ao olhar em João, está dizendo: a luz veio antes dos homens, veio antes, mas eles já estavam amando as trevas, e chega a dizer que amaram mais as trevas. Na paracteologia, você vai dizer, eles amaram intensivamente as trevas, e eles já conheciam a luz. Que é isso, pastor? É o crente que desvia da igreja, irmão. É o crente que conhece a palavra de Deus, é o crente que toma ceia, é o crente que tinha comunhão, mas para de amar a Deus e volta a amar mais as trevas do que a comunhão dele na luz. O homem contraria Deus quando Deus pensa que pode contar com o seu apoio, quando Deus pensa que pode contar com o seu carinho de irmão, quando Deus pensa que pode contar com o teu corpo, a tua boca de pregador, o teu corpo de evangelista, o teu senso de sabedoria. Ele encontra você diante aí de um bar, bebendo, ou de uma casa prostituta, ou um lugar ilícito, cometendo uma depravação. E Deus disse: mas não era esse caboclo que pregava? Não era esse aí que carregava a Bíblia? Não era esse que cantava na minha igreja? Amou mais as trevas do que a luz. A moça quer dizer: ele fez duas maldades. A primeira foi me deixar e depois cavar cisterna de água rota, enquanto eu tinha uma água viva para eles. A luz veio primeiro, mas eles preferem amar mais as trevas do que a luz. Quantas pessoas que estão vivendo assim, amando mais as trevas do que a luz. A luz está brilhando, Jesus está dizendo: vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos. Mas o companheiro me jogou, é só uma partidinha. O companheiro me chamou ali, é só uma cervejinha. Aí ele me chamou para um churrasquinho, e nós começamos a falar, mas quando eu vi eu estava falando do irmão Neemias, quando eu vi eu estava falando do irmão Sebastião, quando eu vi eu estava falando da irmã Maria. Oh meu Deus, era para fazer comunhão, e eu acabei fazendo uma divisão. Eu tinha um problema com um, agora o diabo colocou eu entre 2, 3 obstáculos. Sabe o que é isto? É o coração te surpreendendo, irmão. É o coração te surpreendendo. Eu era tão amigo daquele irmão, e agora eu não sei se eu posso contar com a confiança dele, porque ele já sabe muito de mim, e ele agora também nervoso comigo, ficou contrariado. Ele vai acabar contando para os outros o que ele sabe. Olha o que o inimigo faz, meu irmão. Ele começa a te colocar agora na parede. Você abre o coração para um amigo hoje, amanhã o diabo coloca um sapato de tropeço na sua frente, e você começa a estranhar o amigo, e agora você está na mão dele, porque você abriu o coração e ele sabe de tudo da sua vida. Ele sabe das suas relações, ele sabe da sua vida conjugal, ele sabe das suas dívidas, da sua forma de amar o marido, e agora você está nas mãos, porque você entregou o coração ao amigo, confiou. Isso quando ele não rouba a confiança, ou o marido ou a esposa também vai junto, porque ele conhece a fraqueza. O companheiro entregou, a companheira entregou, falou tudo, e agora ele sabe. Então nós vemos aí a depravação entrando, abrindo o caminho, e nós precisamos ter um cuidado especial com a nossa vida espiritual. Se eu fui convidado para uma reunião, eu devo louvar a Deus pelaquela vida, eu devo orar, pedir a Deus bênção, graça e paz. O senso, a nossa visita, ela é de comunhão, e não de fazer inimizade, não de fazer porfia. Se eu vou visitar a casa do irmão João, eu chego lá dizendo: irmão, mas graças a Deus a igreja está uma benção, Deus está usando nossos cantores, Deus está usando os pregadores, os meninos, as moças, os rapazes, que maravilha que está a igreja. Aí eu começo a dizer: não, que tribulação está a igreja, eu não estou entendendo, era bom, era no passado, aquela saudade da igreja. Irmão, não vai voltar mais, é você que estragou, não foi a igreja, é o seu ministério que estragou, é o teu coração que está te surpreendendo. A igreja é a mesma de ontem, Jesus é o mesmo de ontem, é você que está estragando a igreja. Tome cuidado com a depravação, ela te leva a desacreditar da verdade do Evangelho, leva você a desmoralizar o caminho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7, ainda está falando o contrário a Deus, o homem contra a luz, né? Contra a presença, contra tudo que Deus tem feito, o homem é contra.
Veja o que Paulo diz, Romanos capítulo 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Paulo fala bem claro, toma cuidado com esse crente carnudo, com esse crente carnal. A intenção dele não é boa, né? A inclinação da carne é inimizade contra Deus. É inimizade contra Deus. Meu irmão, eu estava conversando com a minha filha ali em Brasília. E ela disse: pai, aqui tem igreja demais, é ministério demais. A gente vai numa igreja, uma igreja tão boa, é um louvor abençoado, aquela igreja maravilhosa, mas de repente, quando vem o culto de ensino, não tem sabor. É uma palavra assim, que nada tem problema, nada tem importância, está tudo normal, misturado. Vamos ter a festa do Santo Antônio, vamos ter a festa do São João, vamos vestir a caráter, vamos vestir os aliformes, vamos mandar fazer camiseta, vamos ter corrida de bicicleta, vamos ter corrida de cavalo, vamos fazer tudo que eles fazem, vamos fazer isso, fazer aquilo outro. Que comunhão tem a luz com as trevas? Será que nós não poderíamos analisar um pouquinho mais para nos qualificar se este ambiente está de acordo com a palavra de Deus? Qual é o objetivo desta igreja? Eu conversava hoje com alguns pastores amigos, nós tivemos aí vários pastores, e eles disseram: pastor Valmir, está tão difícil para vocês que estão na frente da obra, porque as igrejas hoje, pastor, principalmente nas capitais, pastores, hoje, pastor, está uma demanda tremenda. A igreja estão construindo áreas de futebol, para quadra de esporte, para saber qual time é melhor, se é o campo tal, se é o campo tal. Tem campeonato, tem troféu, pastor. Não tem um campeonato para conhecer a Bíblia, para conhecer a palavra, para cantar, para louvar, não, pastor. Eu disse: não, irmão, já chegou aqui também, já tem igreja que tem time de futebol aqui, já é muitos. Estão disputando também, mudou o foco da salvação para o foco do esporte. Outros mudaram o foco da salvação para a prosperidade. A igreja só prega riqueza, só cura e libertação. Esse é o último objetivo do evangelho, irmão. Riqueza e prosperidade é o último objetivo do evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 15. Primeiro é pregar, depois é batizar, aí por último, se pôr as mãos sobre os enfermos, os curarão. Mas estão fazendo o contrário. Ninguém quer abandonar esse mundo para ter uma morada no céu. Estão preferindo fazer uma morada na terra e esquecer do céu. E nós precisamos ter cuidado, porque a inclinação da carne constitui inimizade contra Deus, e a nossa carne só inclina para as coisas erradas, só para coisas erradas. O meu netinho ligou para mim e disse: vovô, por que eu não posso? Me explica, por que eu não posso dançar quadrilha? Eu quero saber por que eu não posso. Sabe quantos anos ele tem? 7? 5 anos. 5 anos. Eu tentei explicar para ele da minha maneira. Ele perguntou a avó, perguntou as tias, perguntou os primos. Eu quero saber por que eu não posso. Interroga, questiona, insiste. A tia diz que eu posso. A minha mãe não manda na minha vontade. A minha mãe não manda na minha sexualidade. Eu tenho direito. Eu tenho a minha responsabilidade. Se eu quiser, eu posso. 5 anos de idade. Eu posso. É o mundo da carne. Porque Provérbio, capítulo 13, ensina o teu filho o caminho que deve andar. Ensina. Mas eles não querem aprender e nem ouvir. Como nós vamos fazer, irmão?
Se mandamos nossos filhos para os colégios, as faculdades, a escola, eles fazem tudo para tirar o senso da salvação, faz tudo para tirar o conhecimento da verdade. Se nós não mandamos, os nossos filhos ficam deprimidos e não têm conhecimento e vai ser humilhado. Filhinhos, no mundo tereis aflições, mas eu venci. Eu venci. Quem possa dizer glória a Deus? Então você também pode vencer em Cristo Jesus. O homem está depravado na sua consciência. Tito capítulo 1, versículo 15. Lá na consciência, lá dentro. Tito 1, verso 15. Ele vai mostrar isto. Tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Viu, irmão? As coisas é puro para os puros. Mas quem já está lá no mundo, não existe pecado. Ao homossexual não existe pecado, é normalidade. A lésbica não existe pecado, é normalidade. O ladrão para ele é normal. O bandido é normal. A prostituição é uma profissão, é normal. Porque ele está corrompido. Amada igreja, se convivemos com tudo isso na nossa vida, o que é o erro? O que é que está errado? Se matar não é pecado, se roubar não é errado, se prostituir não é errado, se invadir uma família não é errado, se efeminar não é errado. O que é errado nesse mundo? Qual o motivo da morte de Jesus Cristo? Porque tudo está normal. Hebreus capítulo 10, verso 22, o escritor também confirma essa parateologia da conformidade com a depravação. 10 e 22 de Hebreus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aleluia. Tendo um coração purificado ou santificado da má consciência. Da má consciência. Ei, irmão, escute isso aqui, ó. A consciência é o gravador de Satanás. Ela é o gravador de Satanás. Você quer ver uma coisa? Que hora que vai passar o jogo do Brasil? Se eu perguntar, todo mundo vai dizer, não, é tal hora, tal momento, tal lugar. Porque ficou gravado. Ficou gravado. Se perguntar aí, irmão, o que é que você vai fazer hoje? Ah, eu vou fazer isto e isto. Mas se perguntar, irmão, quantos minutos de oração você tirou no começo do culto? Não sei. Eu cheguei atrasado. Eu não dou muito valor a esse horário de culto. Para mim, tanto faz ter o horário como não tiver, eu venho a hora que eu quiser. É eu que mando, a consciência é minha. O domínio é meu. Os pés são meus, o carro é meu. Eu trabalho para mim, eu que mando em mim. Não tem esse negócio de horário de igreja, não. Ninguém manda em mim. Da má consciência. Sem regra, sem disciplina, sem educação cristã, sem vida espiritual e domínio próprio, autônomo de fé. Autonomizou sua fé. Se Deus quiser, eu vou. Se Deus não quiser, eu faço o que eu quero. Então nós temos que ter cuidado. Como está a sua consciência? Está martelando? Então nós temos que ter entendimento na palavra de Deus. O homem está depravado na palavra, até o jeito dele falar. Salmo 58, versículo 3. Outro lê Romanos 3 e 13. 58 e 3.
Desviam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Amém, irmãos? Olha o que o salmista disse: está alienado aos ímpios desde a madre. Desde a madre. Desde o antes do nascimento. Eu sou bem velhinho. Quando começou a história de uma cantora famosa que dançava rebolando, ela ficou gestante. E ela disse que o filho dela dançava dentro da barriga, irmão. Fazia o que ela queria. Quando ela queria que ele fosse homem na barriga, ele era homem. Quando ela queria que fosse mulher, era mulher. Quando ele nasceu, ele não sabia o que ele era. E até hoje ele não sabe o que ele é. Tem um tempo que ele vira homem, tem um tempo que ele vira mulher. Eu não vou falar o nome, não. Está gravando. Mas é verdade. Olha, irmão, Jacó sabia muito bem que a intenção de um pensamento muda o feto que está no útero. Jacó já sabia disso. Pastor Limar, quando Jacó chegou com o seu sogro Labão, ele disse: Jacó, as ovelhas que nasceram maiadas nesse rebanho vai ser sua, e as que nascer branquinha vai ser minha. Jacó sabia que Labão não tinha nenhum bode maiado, não havia possibilidade de sair uma ovelha maiada. Então ele sabia, ele correu lá no mato, cortou uma vara. Irmão Zé Gabriel foi no fogo, sapecou um lado preto, um lado branco, um lado preto e um lado branco. Foi na frente da fonte das águas e cravou a vara, de maneira que quando as ovelhas iam beber água, ela ficava olhando para a vara preto e branco, preto e branco. Quando os bodinhos nascia preto e branco, preto e branco, preto e branco. Aí Labão disse: mas como pode? Como pode? Desde a madre já tem a descendência má. Quer ver uma coisa, irmão? Observe que eu vou falar isso aqui com muita segurança, com muito respeito. Qual é a mãe que nunca levou uma dentadinha no peito da criança quando está nascendo o dente? A irmã pôs até a mão no rosto ali. Ela ainda está amamentando, certo? Está amamentando e o bichinho está mordendo. É mau, sabe que lá que vem o alimento. Mas a natureza dele é mau desde o nascimento. Desde o nascimento. A mãe está dormindo e ele desgoela. Uá, uá, uá. Quer nem saber. A mãe está comendo e ele... tem que limpar. Quer nem saber. Desde a madre. A intenção é mal. A senhora me pariu, a senhora responsabiliza. Qual mãe que nunca escutou isso? Eu não tenho culpa de ter nascido. É culpa sua. Se vira. Eu quero saber quem é meu pai, quem é minha mãe. Eu quero saber por que eu sou pobre. Eu quero saber isso e aquilo. Desde a madre a intenção é má. Meu pai era um homem muito rico, família de Machado, Rezende, aliado, trabalhou muito com Iris Rezende, familiarizado, e perdeu tudo que tinha, tudo, com compra de boi, de tourinho, mexer essas coiseiras, e macumbaria e feitiçaria. Envolveu o pastor, se tornou médio, ali em Campos Verdes, perto de São Luís, depois de Itapirapuã, depois Parmelo, e ele começou a entrar nessa medicina espírita, e acabou com tudo a ponto de não ter mais nada. Um dia eu estava numa situação muito difícil, jovem, sofrendo muito, ele disse: meu filho, vai arrumar um emprego, dá um jeito, pelo menos de servente, vai trabalhar, falou para mim. Eu disse: eu não tenho culpa de o senhor ter ficado pobre, não. Quem não tem culpa? Ele disse: eu. O senhor nasceu, o senhor tinha as coisas. Se eu tivesse o que o senhor tinha, eu estava bem. Ele olhou de mim de cima e embaixo. Você não sabe o que está falando, meu filho. Hoje eu entendo. Mas naquela época, eu queria saber por que ele perdeu tudo. Por que eu não sou rico hoje? Por que com meus primos, a minha família, o meu povo, tudo é rico e eu não tenho nada? Por quê? Será que não tem ninguém na sua família pensando assim mesmo? Desde o ventre, desde a madre, nós temos o nosso porquê. É culpa da senhora, é culpa do senhor. Está na palavra de Deus. Devemos ter cuidado.
Devemos ter cuidado com a depravação. Ela nos leva ao extremo de desacatar a própria família, o próprio leito onde nós vivemos, comemos, alimentamos, a própria casa aonde temos a cobertura do teto. A prova disso nós vimos agora. Depois de casado, aí volta lá e mata o pai. Agora não precisa ser mais. Devemos tomar cuidado com essas coisas. Vamos caminhar. O homem é depravado de cabeça aos pés. Eita, irmão. Isaías capítulo... Nós já lemos Romanos? Não, Romanos 3 e 13 antes. Depois nós vamos para Isaías. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Meu Deus. Paulo chega a chamar isso aqui de serpente. Se eu tivesse vontade, eu te matava. Se eu tivesse oportunidade, eu te matava. Paulo está falando aqui, ó. Tem veneno na sua língua. Peconha quer dizer tem veneno. Nas presas tem veneno. Tem mulher que ela olha para o marido assim e diz: agora se eu te pegasse, eu te rasgava. O marido olha para a mulher e diz: agora te mata. Tem veneno, irmão, tome cuidado. É um minuto que sair da presença de Deus, mata mesmo. O diabo incorpora e tira a vida. Tem veneno. Paulo diz: olha, a garganta é um sepulcro aberto. Vai discutir, ele vai lá na sepultura e levanta tudo da cova. Levanta tudo. Os problemas da avó, do pai, da tia, da mãe. Começa a colocar tudo aonde não tem nada a ver. Traz a família toda para confusão por causa de um pão que não deu certo no café da manhã, ou do tempero que estragou o arroz, ou uma casa que não deu para limpar tudo de uma vez. Uma pequena coisa coloca a família toda em complicação. Tem veneno de serpente na sua língua. E depois que é envenenado, irmão, veja o que acontece. Isaías 1 e 6. Da planta da cabeça aos pés. Olha o que vira depois de envenenado. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Há só feridas, contusões e chagas vivas. Não foram espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Agora tenta tocar nele para você ver uma coisa. Está dolorido. Você me perdoa? Não. Nós erramos? Não. Estou ferido do pé à cabeça. Você falou da minha avó até a minha filha. De tudo. Não tem condição de eu te perdoar. Estou todo ferido. Não tem nele coisa alguma sã para aproveitar. E aonde está o perdão? Aonde está a comunhão? Vai depravar? Vai arrebentar um casamento de 20 anos, 30 anos, 2 anos, 3 anos, 6 meses. Vai estragar tudo por causa de uma simples confusão na sala. Uma discussão no quarto. Um erro de palavra. Momento de raiva, falou a palavra errada. E agora vai jogar tudo para cima. Vai ferir o corpo inteiro. Ou examina as escrituras e cuida de ter nela a sua vida eterna. Ou errai o homem por não saber e nem conhecer o poder de Deus. Precisamos ter entendimento para nós não ficar depravados. Se ficarmos depravados, meus irmãos, nós saímos por aí sem respeito, sem moralidade, sem nada. Nós estávamos andando na rua esses dias, nós fomos ali comer um salgadinho, mas os netos, os filhos, de repente vê um cidadão catando os cantos da rua, de lá para cá. Os meninos, vou, chega para lá, chega para lá. É um ser humano, não vou, tá bêbado, é drogado. Olha aí pensamento, ele já está em medo. É depravado, vô. É cachaceiro, depravado, é drogado, é depravado, é prostituta, é depravado. Chega para lá, não podemos passar perto, é perigoso. Minha mãe alerta, meu pai alerta. Tenha cuidado, não pode conversar com eles. É verdade, tem que ter cuidado mesmo. É depravado. Se pôr a mão numa mocinha, ela estrangula, mata, faz o que quiser, estrupa. É depravado. Tem que haver o cuidado. Mas como é triste a situação dessas pessoas, irmão. Como é triste. Ainda um culto desse, eu estava falando para o pastor Elimar aqui de um irmão nosso. Disse: irmão, pai foi pastor,
Os irmãos é pastor, ele já foi pastor, teve família, teve filho, teve esposa, envolveu num pecado errado, distorceu a vida, acabou na sarjeta, morou nas rodoviárias, ficava assolado nas praças, está aí agora, morre, não morre, com problema de coração e depressão, e agora de vez em quando vem à igreja. Nem os irmãos tinham confiança de deixar entrar na sua casa, sofrendo amargamente, depravou, todo mundo tinha medo. É triste quando a pessoa entra por esse canal. Então nós temos que ter um cuidado especial com a nossa vida, para que nós não entramos nessa situação. Salmo capítulo 1, versículo 5 e 6. Salmo 1, versículo 5 e 6. Olha o que diz o salmista. Todo mundo conhece esse salmo, mas dá uma analisada dentro da depravação quando você lê esse salmo. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Não tem espaço, irmão. Para o depravado, nem no céu, nem na terra, não tem espaço. O Senhor conhece o caminho do justo. O salmista está dizendo: o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. De que lado nós queremos ficar? Da luz ou das trevas? O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Eu vi uma igreja nascendo, crescendo, desenvolvendo, e ela foi enchendo, porque na verdade o pastor era muito eloquente para pregar, e na verdade eu acho que Deus usava ele poderosamente, e ele foi se deixando levar, a igreja foi crescendo, foi ficando bom, e foi aumentando os crentes, e desenvolvendo, e comprou carro, comprou ônibus para a igreja, fez uma igreja bonita. Mas aí, irmão, o poder subiu na cabeça, e ele quis ser político. Aí começou a depravar. Irmão, eu vou te dar 10 mil para você arrumar para mim 50 votos. Eu vou te dar o tijolo da sua casa para você trazer sua família para votar para mim. Eu vou te dar isso, e daí a pouco, meu irmão, ele ganhou, porque o diabo traz a coisa na bandeja, e ele até cumpriu os compromissos, só que ele não agradou, foi a Deus. Um dia ele foi corrigir o jovem na igreja. Ele disse: pastor, o senhor não tem muita moral para falar isso comigo não. O senhor está falando isso comigo, o senhor não tem moral não. O senhor me comprou voto, 50 votos por 10 mil reais. O senhor está lembrado? Você não pode provar isso? Pode. Eu tenho as notas todinhas. Desempregado, não tinha dinheiro, e eu tenho tudo para provar. Então não vem chamar minha atenção, o senhor não tem moral para isso não. Aí o outro já disse: ele me deu os tijolos também. O outro disse: me deu a tinta lá de casa. O outro disse: me deu cimento. O outro disse: me deu. Aí os irmãos olham para ele e dizem: pastor, não tem moral para estar aí na frente não. Ele comprou tudo, ganhou tudo comprado. Depravado, querendo comprar a confiança da igreja, querendo comprar a moralidade da igreja. Ei, irmão, nós temos que ter muito cuidado, porque uma coisa que a igreja não esquece é o erro, é a falha. Sara, mas a mancha fica. Eu fui ficar ferrado de arraia, né? Fui ferrado de arraia, madame. Sarou, doeu demais. Sarou, mas a mancha fica. Toda vez que eu vou pro Rio, pastor, eu dou uma olhadinha no pé e diz: cuidado, Valmir, sabe onde pisa. A marca ficou. A dor faz lembrar o momento. O desagrado faz lembrar a hora. Cuidado, isso dói. Está entendendo, irmão? Tem coisa que tem que doer para poder você alertar. É por isso que eles gostam de multar nas inflações, porque a multa dói no bolso e a pessoa fica alerta. A gente passa raiva demais quando é multado. Dá vontade de quebrar o semáforo, dá vontade de quebrar o pardal, né? Me multou e eu não estava fazendo nada errado, só que eu passei aí uns quilômetros a mais, né? Dá aquele nervo. Aí lá na frente você vê um acidente, o cara todo esbagaçado, você fala: sabe que tem razão, a gente tem que andar devagar mesmo. A gente não pode andar desse jeito, não. Eu vim de Brasília, nós vimos 4 acidentes. 4 acidentes de Brasília até aqui. E tudo com acidentes fatais, morte. E o Senhor nos livrando, guardando, livrando, guardando. Eu disse: como o Senhor é bom.
como Deus é bom, né? Ele me levou em paz, me trouxe em paz, me guardou. Deus é bom. Tende cuidado para não ser um depravado, irmão, senão você foge da presença de Deus. Acontece muita coisa e Deus permite, mas tem muita coisa que nós podemos ter cuidado, né? O homem é depravado desde o seu nascimento. Salmo 51, versículo 5. Desde o nascimento, né? 51, verso 5. Outro Salmo 58, verso 3. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Como que pode ser uma coisa boa? Olha o que ele está dizendo, olha, infelizmente, eu nasci de um projeto de iniquidade, e em pecado eu fui formado, fui concebido. Não tem jeito, irmão, nós nascemos um projeto defeituoso. Vamos ver aí, Salmo 58, versículo 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errado desde que nasceram, falando mentiras. Meu Deus, a tendência é mal desde o nascimento. Jacó vem pegado no calcanhar do irmão dele. Deixa eu sair primeiro. Nunca combinaram, irmão. Desde a madre já vem brigando. Ei, mãe, você que tem a experiência. Mas Patrícia, menina aí de vez em quando dá um chutinho, dói? Não podia fazer isso, a senhora é mãe dele, né, irmão? Não podia, é a mãe dele. Quer sair daqui? Dá um jeito, não me espreme não. Desde a madre ele já se incomoda, ele já começa a querer defender. Lá de dentro ele já quer ser alguém, já impõe posições. E depois que nasce ainda não dá valor aos pais. Depois que nasce muitos maltrata. A mãe vem sofrendo desde a formação, desde a geração. Não é fácil. E nós precisamos ter cuidado, né? O efeito da depravação total, né? Romanos capítulo 7, versículo 8, nós já lemos, né? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, e nem a verdade pode existir neles. A inclinação da carne é contra Deus. Por quê, pastor? Porque a carne é terra, irmão. Ela é terrena. É só o condutor da alma e do espírito. Ela não vai subir. Ela não está nem aí com salvação. Carne quer beber cerveja, dançar, prostituir, farrear, jogar bola. Carne quer carne. É carnalidade. Ela vai ficar aqui mesmo. Ela não tem salvação. Então ela não tem nada para poder obedecer a Deus. Mas você, no juízo perfeito, sabendo que tem a alma e o espírito, e que veio de Deus e tem que voltar para Deus, tem que zelar da tua carne. Espírito, alma e corpo oferto a ti, Senhor. Espírito, alma e o corpo tem que ser ofertado a Deus. Não, Jesus só quer o meu coração. O resto é o resto. O resto é o resto. Numa igreja em que eu passei, uma irmã tinha uma deficiência de roupa, né, irmão? Você já viu aquelas irmãs que têm deficiência de roupa? A gente senta daqui clamando o sangue de Jesus devido à deficiência de roupa da irmã. Aí um dia eu criei coragem e falei, irmãzinha, a irmã é jovem, irmã, tem um comportamento melhor, você senta aí mais na frente, é muito bom, mas a sua roupa é deficiente, está acima do joelho, e a gente está lá no alto, fica com esse problemático. Ela disse, eu não estou nem aí, meu pai não me deixa vestir uma calça esporte, eu vou vestir bem curtinho. A culpa é dele, pastor. E aí? O pai foi falar com ela e disse, eu visto uma bermuda por baixo, mas eu não vou espichar minha saia. Resolve, irmão. Adianta, irmão. Somos obedientes demais de um lado, mas desobedientes no outro. Às vezes temos uma santidade exagerada de um lado, e do outro lado nós estamos tranquilos. É como causou uma irmã. Eu cheguei na casa da irmã e ela crente, daquelas que profeta mesmo, abençoada e firme. E eu convidado para o almoço.
ela vem de lá com a garrafinha de um, eu não vou falar o nome, e diz: pastor, para esquentar o estômago, antes da comida nós tomamos um golinho desse aqui. Eu disse: eu não aprendi, não é agora que eu vou desviar o meu propósito. Aí eu fiquei pensando: mas como é que essa irmã é tão santa na igreja, meu Deus? Em casa ela bebe uma talagada dessa. Santidade de um lado. Lembra o que Jesus disse? Escoa o que, irmão? Mosquito e engole um camelo. Tem pessoa que vê defeito nos outros, mas nele ele não vê. Vê problema nos outros, mas nele ele não vê. Deficiência nos outros, mas nele ele não vê. Então nós temos que ter cuidado com esse negócio de arqueira aí, viu, irmão? Trava, cisco, que está nos olhos dos outros. Será que nós estamos de acordo para falar do outro irmão? Será que o nosso comportamento está de acordo? Se tiver, glória a Deus por isso. Se não tiver, melhor consertar, né? A hora não espera. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Não tem como, irmão. Os que estiver na carne não pode agradar a Deus. Aí você vai lá para Daniel e fica tentando entender por que Daniel não quis comer dos manjares do rei. Por que Daniel não quis comer do churrasco do rei, da festa do rei? Ele precisava agradar a Deus. Ele estava em país distante, terra distante, longe da sua família, e não poderia ficar longe do seu Deus. Se ele estivesse longe da família, longe dos parentes, longe da sua pátria, ainda longe do seu Deus, o que seria da vida dele? Então tome cuidado, irmão. Se Deus não te deu aqui riqueza nem vida bastante, mas se Deus te deu a salvação, fica firme, porque você pode ter a vida eterna lá no céu, e vai ser maravilhoso, e vai valer muito a pena você viver eternamente com Deus. O homem na natureza está espiritualmente morto. Paulo disse isso, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Por um entrou o pecado, e através dele veio a morte, e aí a morte passa a todos agora. Todos. Não tem como. A gente até poderia achar uma válvula vez de escape, né, irmão? Tem hora que você acha que eu nunca parei para pensar, fala, será que se tivesse um escape, né, a gente, para a gente não morrer, rapaz, a gente ia ficar muito seguro, não ia? Você já imaginou, irmão Adão? A gente tivesse uma segurança e falasse assim: eu não vou morrer mais. O que a gente não fazia, irmão? Sabendo que a gente vai morrer, ainda temos tendências pecaminosas. Já imaginou se nós pensássemos que não ia morrer? Eu tinha um tio que falava assim: o meu corpo é curado contra bala. Bala não entra em mim, não. Nem bala, nem arma branca. Um dia foi numa folia. Eu acho que eu tinha esquecido de rezar, irmão. Voltou no caixão. Ninguém impede a ira de Deus. Nós temos que ter cuidado, irmão. Aquele cidadão que derrubou as 2 torres gêmeas lá do Rio de Janeiro, ou dos Estados Unidos, né, Nova York, ele pensou que estava muito, muito bem escondido. Ninguém me acha. Eu vou mudar o meu rosto, fazer uma plástica. Irmão, a Bíblia diz que aonde tu for, o teu pecado te achará. Como escaparemos nós, se não atentar para uma tão grande salvação? Aí vem Jonas. Se eu descer lá no fundo do mar, Jonas estava ou não estava com Deus? Senhor, se tu ouvir a minha oração aqui do fundo do mar, dentro desse peixe, e me jogar lá fora, eu te obedeço, Senhor, vou fazer a tua vontade. Então está feito, Jonas, vai lá. Dentro do fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, o 4º homem estava do lado dele, lá do lado, no meio do vendaval. Jesus disse: acalma-te, vento, pode descer, Pedro, vem, anda, vem até onde eu estou, Pedro. Pedro desce. Como escaparemos nós se não atentar para uma tão grande salvação, irmão?
com a porta tão aberta, com tanta facilidade, para nós alcançarmos a salvação da parte de Deus. É tão fácil, é só nós confiarmos e crer no Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 6, versículo 45, para nós encerrar, né? Ninguém pode tirar uma coisa limpa de uma coisa contaminada. Jó falou isso, capítulo 14, versículo 4, né? Quem é imundo não pode produzir coisas limpas. Jó disse isso. Quem achar capítulo 14 de Jó, versículo 4, vê aí o que Jó diz também, nesse texto. Amém? Já estamos terminando, nós já vamos orar. Alguém encontrou? Jó 14, 4? Só. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Aí. Quem do imundo tirará puro? Aí ele disse: ninguém. Ninguém. Você já imaginou, irmão? Olhe para cá, é nojento. É nojento. Mas um pão cai no meio da fossa, dá para aproveitar, irmão? Ninguém vai querer ele. Ninguém. Mas vamos para terminar aí, né? Lucas 6:45, né? Vamos de pé? Vamos ficar de pé para essa leitura. Nós já estamos encerrando nosso estudo de hoje. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Oh, glória a Deus! Qualifica, irmão, qualifica. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tem coisas boas para dar, né? Tem coisas maravilhosas para dar, coisa abundante para dar. É coisa importante nós entendermos isto aqui. É maravilhoso entendermos isto aqui. Eu me lembro de um dia, eu estava ali na churrascaria do meu amigo ali, o Bigodinho, e quando eu estava até com o Dedé, foi naquela época que o Dedé passou por aqui, ele foi estar conosco lá. Aí um rapazinho sentado assim chegou: moço, eu estou com tanta fome que eu queria almoçar, mas eu não tenho dinheiro. O senhor não tem um servicinho lá para mim ganhar um dinheiro para comprar uma marmita, não? Irmão, eu olhei para aquele cidadão e pensei, ele ainda pensa em ir trabalhar, ganhar o dinheiro, ele já está com tanta fome para depois vir comer. Eu pensei, esse cara está querendo é um golpe. Falei, vamos fazer o seguinte: eu vou comprar a marmita, você vai almoçar, depois nós vemos o negócio do serviço. Também dá certo, só pode fazer isso para mim? Eu falei, posso. Mandei fazer a marmita, ele comeu, tomou a água, refrigerante. Aí eu terminei, fui saindo e disse: moço, e o meu serviço? O que eu vou fazer? Você tem certeza que você quer trabalhar? Ele disse: não, eu quero pagar a minha comida. O senhor pode arrumar alguma coisa para mim fazer? Eu faço, eu limpo um quintal, alguma coisa. Eu quero é trabalhar, moço. Irmão, meu coração cortou. Meu coração cortou. Aí o meu amigo que estava do meu lado lá, o Bigode, disse: não, então deixa ele aqui, pastor. Eu tenho um negócio ali para limpar no fundo do quintal, vai dar umas 10 viagens de carrinho, eu vou dar comida para ele e dou um dinheiro. Você quer ir para onde? Eu quero ir para Goiânia arrumar um emprego. Eu estou vindo do Nordeste, quero ir para Goiânia arrumar um emprego. Eu vim de carona até aqui e eu quero trabalhar, moço. Eu não quero viver essa vida, não. Preciso trabalhar. Irmão, ele ficou quase um ano lá trabalhando com o Bigode. Quase um ano. De maneira que ele nem queria mais ir embora. Depois ele tomou a decisão de ir embora. O homem bom. Tem muita gente perdido aí que tem vontade de ser alguém. Tem vontade de alcançar uma oportunidade. Não é todo mundo que é marginalizado, não. Não é todo mundo que é bandido, não. Tem gente que está esperando uma chance na vida para poder alcançar um degrau. E às vezes a gente depende da gente dar um empurrãozinho. Depende da gente de fazer um esforçozinho. É coisa importante para nós obedecer a palavra de Deus. Mas o que é que você tem para dar a alguém no seu coração? Tem alguma coisa aí para dar a alguém? Você já viu a parábola do samaritano? Jesus contou esta parábola e disse: olha, o homem descia e ele foi saqueado ou assaltado. Tiraram tudo que ele tinha aí e deixou ele meio morto, todo machucado, todo arrebentado.
Aí veio o cantor da igreja, né, o levita, passou por ele, nem deu moral. Eu tenho que cantar, eu não posso sujar com esse camarada aí não, eu tenho que cantar. Depois veio o sacerdote, todo empolgado também, disse, não, vou ministrar minha missa, não tenho tempo para isso não. Mas aí veio o samaritano. A Bíblia faz questão de dizer que ele desceu do cavalo, ele humilhou, ele desceu, ele curou as chagas, as feridas, tirou 2 dinheiros e deu a ele, e disse, olha, você vai ficar cuidando dele para mim, eu vou pagar 2 dinheiros para você cuidar dele para mim, aqui nessa estalagem, você está bem instalado, cuida dele, se gastar mais, quando eu vier, eu vou retribuir vocês. Por que eu disse vocês no plural, irmão? Aquela parábola falava da vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus estava falando dele mesmo. Eu sou o enfermo que foi tirado o meu direito de rei. Roubaram a minha primogenitura, roubaram o meu direito, todo o meu direito me tiraram, me deixaram morto. Mas eu estou deixando 2000 anos para vocês zelar da minha palavra. Pode ser que no conforto, na vida boa de vocês, nesse período de 2000 anos, gasta mais. Quem sabe 2.200, 2.500. Mas uma coisa eu tenho certeza: quando eu vier, eu vou retribuir vocês. Quem está vivendo com esses 2 dinheiros aí, irmão? Eu já estou vivendo, estou gastando mais já passou de 2.000, nós já estamos em 2019, já estamos gastando mais, já estamos por conta do Senhor Jesus Cristo, o que já foi pago já gastou, já estamos por conta do dono da casa, já estamos comendo do reino do céu. É por isso que a igreja nunca viveu tão bem, igual a igreja está vivendo hoje. É igrejas ricas, é pastores ricos, é crentes ricos, é crentes abençoados, porque agora nós estamos vivendo à custa do Senhor. Está entendendo isso, igreja? Todo mundo tem emprego, todo mundo tem condução, todo mundo tem uma bicicleta, tem uma moto, tem um carrinho, tem uma casinha. Vocês estão vivendo por conta de Deus aqui na terra, até que Ele venha. Pode levantar a mão e dar um glória a Deus? Pastor Lima, ore para nós. Oremos, meus irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que está aqui, que vieram para ouvir o ensinamento da Tua palavra nessa noite. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, ajude-nos nos momentos de nossas fraquezas. Perdoa, Jesus, as nossas limitações e nos dê a Tua graça, nos dê força, nos dê coragem para prosseguir no Teu caminho. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém, Senhor.